a minha alma abrirei. Aleluia, aleluia, Cristo é meu Rei. Aleluia, aleluia, a minha alma abrirei. Aleluia, aleluia, Cristo é meu Rei. Cristo é meu Rei. O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Naquele tempo, alguém do meio da multidão disse a Jesus: Mestre, dize ao meu irmão que reparta a herança comigo. Jesus respondeu: Homem, quem me encarregou de julgar ou de dividir vossos bens? E disse-lhes: Atenção, tomai cuidado contra todo tipo de ganância, porque mesmo que alguém tenha muitas coisas, a vida de um homem não consiste na abundância de bens. E contou-lhes uma parábola. A terra de um homem rico deu uma grande colheita. Ele pensava consigo mesmo: O que vou fazer? Não tenho onde guardar minha colheita. Então resolveu: Já sei o que fazer. Vou derrubar meus celeiros e construir maiores. Neles vou guardar todo o meu trigo, junto com os meus bens. Então poderei dizer a mim mesmo: Meu caro, tu tens uma boa reserva para muitos anos. Descansa, come, bebe, aproveita. Mas Deus lhe disse: Louco, ainda nesta noite pedirão de volta a tua vida. E para quem ficará o que tu acumulaste? Assim acontece com quem ajunta tesouros para si mesmo, mas não é rico diante de Deus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Podemos nos sentar um breve instante, queridos irmãos, queridas irmãs? Nesse 18º domingo do tempo comum, a liturgia de hoje nos convida a refletir sobre essas coisas que o livro do Eclesiastes chama de vaidades. As vaidades da vida. Hoje em dia a gente usa essa palavra para se referir àquelas pessoas que se preocupam demais com a aparência física, né? Fulano é vaidoso. Vamos ver quem é vaidoso aqui, levanta a mão. Não precisa levantar não. Não precisa confessar o pecado publicamente, não. Mas Deus, quando fala de vaidades aqui na Bíblia, no livro do Eclesiastes, não se refere só a isso. A palavra vaidade é muito mais ampla. Essa vaidade que nós falamos da aparência física é só um tipo de vaidade, mas existem muitas outras. A palavra vaidade se refere a todas as coisas que nessa vida são passageiras, acabam, são efêmeras, não permanecem e que, portanto, são coisas inúteis, são coisas de pouca importância, são coisas vãs. Por isso vaidade, né? Vem da palavra vão. São coisas vazias. O que é um vão? Um vão é um lugar vazio, né? Um lugar que não tem nada. Quem já andou de metrô, não sei se aqui em Recife fala assim, mas lá em São Paulo fala, né? Cuidado com o vão entre o trem e a plataforma, quando você for entrar no trem. Porque nesse vão não tem nada, não tem chão. Então você pode cair naquele buraco. Nós muitas vezes também caímos nesses buracos das vaidades da vida e nos perdemos ali embaixo. Não tem nada ali, não tem nada que leva a nada, são coisas inúteis. São parte da vida sim, mas são inúteis. E essa é a crítica que Jesus faz na parábola desse homem rico e ganancioso. Um homem que queria somente
acumular riquezas e desfrutar os prazeres da vida. E Deus então fala: tolo, louco, hoje mesmo a sua vida vai ser cobrada. E para quem vai ficar todos esses bens que você acumulou? Esses bens são passageiros. E a vida também é passageira. O problema é que a nossa vida não pode ser em vão. Nós não podemos viver uma vida em vão. E nós facilmente vivemos uma vida vã, uma vida vazia, quando a gente se esquece do principal da nossa vida. Quando a gente se esquece daquilo que realmente vale a pena. Jesus adverte nesse Evangelho de Lucas: a vida de um homem não consiste na abundância de bens. A vida do ser humano não consiste em ter muitos bens. Isso não é a vida. E essas coisas são passageiras. A nossa vida não é vida se nós vivemos somente para as coisas materiais, para as coisas terrenas. Logicamente as coisas terrenas são importantes, né? Nós não vivemos sem ela. A nossa vida depende muitas vezes dessas coisas terrenas, como os alimentos que nós comemos, a roupa que nós vestimos, a casa que nós habitamos, os meios de transporte que nós usamos, o dinheiro que nós precisamos para sustentar tudo isso faz parte da vida. Não significa não ter bens materiais. Não significa isso. Significa mudar a maneira como eu me relaciono com esses bens materiais, a maneira como eu me vinculo a eles. O ser humano, desde o tempo de Jesus, a gente já vê, né? E até muito antes de Jesus também, e hoje eu acho com maior razão, nessa sociedade materialista que nós vivemos e que nós também ajudamos a construir, o grande risco que nós corremos, a grande tentação que nós sofremos é viver somente em função dos bens materiais. Então tudo que eu faço, tudo que eu vivo é por causa desses bens. É para conseguir mais bens, é para desfrutar esses bens. E aí a gente cai nessa dinâmica, né? Eu trabalho para ter, e aí eu gasto tudo que eu tenho que trabalhar mais e por aí vai, né? E eu entro nessa dinâmica em que eu, na verdade, estou servindo aos bens materiais. E não eles estão servindo para a minha vida. Eu estou servindo ao dinheiro. Eu estou servindo ao ter. Os nossos bens materiais devem ser o meio que nós usamos para quê? O meio que nós usamos para chegar até o que realmente importa. Eles devem servir para nós chegarmos àquilo que realmente deve estar no centro, que é Deus e o seu reino. Deus e o seu reino. Se os meus bens materiais não estão me ajudando a chegar até Deus e não estão me ajudando a ajudar a que esse reino aconteça aqui na Terra, então meus bens materiais não estão servindo para nada. São vãos, são passageiros, são vaidade. Aqui então faz sentido esse convite que São Paulo nos faz na carta aos Colossenses. Revestivos do homem novo. É isso que nós queremos aqui como movimento de Schanstatt. Queremos ser homens e mulheres novos aqui na Terra. E São Paulo fala o caminho para isso. Aspirai às coisas celestes, esforçai-vos por alcançar as coisas do alto. O que significa aspirar? Aspirar significa desejar, né? Querer, buscar. Eu não vou chegar no céu hoje, se Deus quiser. Né? Hoje eu não vou chegar no céu, mas eu vou buscar. Eu vou aspirar, eu vou querer, eu vou desejar. Eu vou fazer o possível para chegar até lá. Isso significa aspirar. E o nosso pai fundador, o padre José Quentenich, gostava muito dessa palavra, gostava muito dessa ideia, da aspiração. E ele dizia, as nossas aspirações devem ser o mais elevadas possível. Não só o grande, não só o maior, mas o mais elevado deve ser a meta das nossas aspirações. Os meus 2 pés estão aqui na terra. Meu corpo inteiro está aqui na terra, né? Na verdade. Eu preciso das coisas terrenas para viver. Faz parte.
Deus criou as coisas terrenas para nós usufruirmos. Só que meus olhos, a minha aspiração tem que estar lá no céu. E eu tenho que usar essas coisas terrenas para tentar chegar lá e para ajudar que outras pessoas também cheguem. Isso então, minha gente, significa que aspirar ao céu não significa, como nós muitas vezes acreditamos, ter que fugir do mundo. Tem muita gente na igreja que sofre também essa tentação, né? Uma tentação é a gente ficar só no terreno. Outra tentação é a gente se esquecer do terreno e querer só as coisas do céu. E aí então a nossa vida fica sendo uma fuga do mundo. Meu Deus do céu, não posso escutar nenhuma música, não posso beber nenhuma bebida, não posso fazer nada, senão eu não vou chegar no céu. As coisas não são assim. As coisas não são assim. As coisas terrenas estão aqui sim para serem utilizadas da maneira correta. Da maneira correta. Ontem uma pessoa me perguntou, padre, eu vou numa festa e lá vai ter bebida. Eu posso ir? Eu falei, pode. Pode beber também, sem problema nenhum. Não é pecado. O pecado é se embriagar. Ou se você tem um vício, vai beber, você sabe onde vai dar, né? Aí você está pecando. Mas a bebida em si não é um pecado em si. O pecado é aquilo que você faz com aquilo, abusando daquilo. Mas nós podemos sim usufruir das coisas terrenas sem medo de estar pecando quando os nossos olhos estão no céu. Quando nós estamos olhando para o alto, buscando o alto, buscando viver segundo aquilo que Deus quer da gente. Aspirar às coisas do alto em nosso interior. No nosso interior. Precisamos aspirar a essas coisas aqui dentro. Maria, para nós selamos uma aliança de amor com ela aqui no santuário, é um grande exemplo disso. Por Maria, o céu tocou a terra, não é verdade? Maria foi um instrumento que Deus usou para que o céu tocasse a terra. O Filho de Deus vem habitar no nosso meio através de Maria, do seu ventre, do seu poder maternal. Ela é a união entre o céu e a terra. E Maria foi uma mulher plenamente envolvida com as coisas terrenas. Não é? Logicamente. Logicamente. Tinha uma casa que cuidar, tinha uma família que cuidar, precisava comer, precisava do seu sustento. Maria, quando foi às bodas de Caná, se preocupou que não faltasse vinho na festa, não é verdade? Não foi ela que se preocupou? Ela se preocupava, sim, com as coisas terrenas, mas se preocupava sempre que essas coisas terrenas ajudassem ao seu vínculo com Deus. Se preocupava com o próximo, por isso que não podia faltar vinho, ela estava preocupada com os noivos. Maria vivia plenamente aqui na terra, mas com o coração apontado para o céu. E é assim que nós precisamos viver também. E a nossa aliança de amor é um caminho para isso. Viver aqui na terra com os olhos no céu. Se relacionar com as coisas terrenas, mas não colocando elas no centro. Elas são um caminho para chegar àquilo que é o centro. Deus e o seu reino. Que nós possamos então mudar a nossa forma de nos relacionarmos com os nossos bens materiais. Se você está servindo demais as coisas terrenas ao dinheiro, está na hora de mudar um pouco essa perspectiva, e a nossa aliança de amor com a nossa mãe é o caminho para isso. Que ela nos ajude a colocarmos as coisas no seu devido lugar. As coisas terrenas no caminho e Deus no centro.